Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada, rápido e direto no assunto. Primeiro eu quero cumprimentar aí os quase 45 mil inscritos aqui no canal, né? Canal Bastidores da Arquibancada aí, que já vem há alguns anos trazendo não só notícias do Botafogo, mas se firmando aí como um canal de opinião do Botafogo. Não é à toa que os Bastidores da Arquibancada hoje é o primeiro canal, é o maior canal aí do Botafogo, tirando os canais, né, da mídia independente, que fazem um ótimo trabalho aí diariamente para a torcida do Botafogo. Nós somos hoje o maior canal aí de opinião do Botafogo, a título de inscritos. E a gente vai continuar nessa pegada, sempre deixando aí consignado com a torcida do Botafogo, né, uma opinião forte e também dando a voz aí ao torcedor do Botafogo. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a janela, né, e o discurso do Textor passando pela primeira janela, passando pela segunda janela e concluindo aí sobre o cenário aí que o Botafogo está vivendo nesse ano. Então eu começo aqui esse vídeo dizendo o seguinte, galera, o Botafogo ele perdeu muito tempo, né, negociando com alguns jogadores, né? Foram 4 meses aí negociando com o Zahavi, 2 meses que a gente perdeu com o Reda, né? A gente falou em nomes consagrados no futebol, como Cavani, como Soares, e o Botafogo ali, no discurso do Textor, né? Um discurso muito mais empolgante, né, o que fez com que criasse uma expectativa enorme na torcida do Botafogo. E aí a gente vem para uma primeira janela, onde o Botafogo, uma janela que o Botafogo investe um dinheiro grande, né, foram aproximadamente 70 milhões de reais, na sua totalidade, não diretamente, mas assim, parcelado, mas investiu 70 milhões de reais. E para uma janela, e que o Botafogo investiu até agora, até o dia de hoje, dia 10, 500 mil euros. Então há uma desproporção enorme da primeira para a segunda janela, o que cria aí na torcida, obviamente, uma frustração em relação a essa segunda janela. Na minha avaliação, o Botafogo ele foi muito mais agressivo na primeira janela, né? O Palmeiras, na negociação, por exemplo, com o Patrick de Paula, quanto que o Palmeiras quer, o Botafogo foi, chegou e deu, né? Mais de 30 milhões de reais, por exemplo, no Patrick de Paula, também um dinheiro no Tietê, no Sal, enfim. O Botafogo ele pagou, né, o que os clubes ali estavam pedindo e deixou a segunda janela, né, por conta dos campeonatos, principalmente lá da Europa, criou-se uma expectativa enorme para uma segunda janela, né? Só que o Botafogo ele erra, na minha opinião, em seu planejamento, em até o momento, no Campeonato Brasileiro, não contar com camisa 9 e com camisa 10. Não dá para a gente passar a responsabilidade, por exemplo, para um garoto que é o Matheus Nascimento, que não está pronto com seus 18 anos, e para o Edson, que joga sua primeira Série A com 22 anos. São 2 jogadores, esse é o ataque do Botafogo. E quantos pontos o Botafogo perdeu na competição, por exemplo, por não ter ali um centroavante mais pronto. Então o Botafogo, na minha opinião, falta um 9, um 10 e a gente não tem até hoje, mesmo sendo um clube com dinheiro. Então eu vejo aí um erro no planejamento, que na minha opinião não é só um erro do Mazuco. O Mazuco tem grande parcela de culpa nisso, mas o John Textor também tem, né? E tem que ter coragem para falar isso, porque o John Textor, ele é o cara aí que toda a torcida do Botafogo quis a entrada dele, a gente quer, a gente mantém o discurso do profissionalismo, do Botafogo virar SAF, não havia outro jeito, mas a gente também tem que criticar alguns posicionamentos para forçar uma melhora, até
com relação à conduta dele e do Botafogo nesse processo, né? Eu sei que as pessoas têm dificuldade em fazer isso, mas a gente não se esconde de fazer uma crítica construtiva aí a esse planejamento do John Textor. Então, gente, com o discurso aí do John Textor, o Botafogo ele criou aí na torcida do Botafogo uma expectativa enorme. Mas na prática, né, a gente não vê isso acontecendo no Campeonato Brasileiro. E era para ser um campeonato de segurança pelo investimento do Botafogo. E agora o Botafogo começa a fazer conta, né, porque ele não tem um camisa 9, ele não tem um camisa 10, ele também não tem um goleiro. Porque se o Gatito machucar, gente, né, pode acontecer, vai ser um Deus nos acude para escalar um goleiro aí, para segurar num campeonato brasileiro do nível que é o Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo, sabendo disso, na minha opinião, deveria sim investir na janela. E aí a gente vem para uma segunda janela. A primeira janela, o Botafogo contratou 10 jogadores aí. Gastou 70 milhões de reais. A segunda janela, o Textor veio com o discurso que iria trazer 8 jogadores. Até o momento vieram 4 e o Botafogo gastou 500 mil euros. Então olha a proporção, de 70 milhões da primeira para 500 mil euros na segunda. Né? Essa segunda janela com o Adrielson, veio de graça, Marçal veio de graça, Carlos Eduardo veio de graça e o Luiz Henrique veio por empréstimo de 500 mil euros. Portanto, faltariam ainda 4 jogadores, pode acontecer agora na reta final, acredito até que o Botafogo deve fechar algo em torno disso. Mas o Botafogo, e aí entra um detalhe nesse vídeo, também perdeu várias negociações porque não quis pagar o valor que os clubes estavam pedindo. Falo referente à segunda janela. Por exemplo, o Tabata, que foi para o Palmeiras, o Botafogo não quis pagar o valor. Além, quando você coloca na mesma prateleira Palmeiras, Flamengo, esses clubes aí que estão no expoente aí do futebol brasileiro, a última opção vai ser o Botafogo, a não ser que o Botafogo coloque mais dinheiro. Portanto, falta o dinheiro na mesa. Esse é o ponto. E o Botafogo não quis pagar para o Tabata, como também não quis pagar para o Everaldo, que foi lá, está lá no mundo árabe, não quis pagar para o Léo Ceará, que está na lista do Botafogo aí há muito tempo, não quis pagar para o Júnior Urso e para outros jogadores. Portanto, o Mazuco ele é um problema sim do Botafogo, mas quem assina o cheque é o John Textor. E aí, quero chamar aí a torcida do Botafogo, consignar aqui um pensamento para dizer o seguinte: por coincidência ou não, nessa segunda janela, o John Textor comprou o Lyon e colocou até o Botafogo como garantia dessa operação. E por coincidência, o Botafogo puxou o freio de mão nessa segunda janela, com a expectativa lá em cima da torcida a nível de contratação. Portanto, eu vi um John Textor, um Botafogo muito mais tímido na segunda janela, não sei se por conta da compra do Lyon, né? Mas eu quero lembrar que por contrato, e aí entra o Botafogo na história, o John Textor ele é obrigado até o final do ano, por contrato, a investir 100 milhões no futebol do Botafogo. Aí eu falo de estrutura, de salário, dia a dia, jogadores. A primeira janela, várias situações foram parceladas, como foi o caso aí do Patrick de Paula, né? Agora, quem no Botafogo, pessoal aí do Conselho Fiscal, né, está dentro da SAF, quem no Botafogo está vendo essa questão, fiscalizando essa questão do investimento? Muita gente vai falar, mas o Botafogo, vocês querem o Montenegro, o Rotenberg de volta? Não, a gente não quer nada disso, a gente quer um Botafogo profissional. E o John Textor, ele comprou 90% do futebol do Botafogo, mas o Botafogo ainda existe como instituição e o Botafogo tem que fiscalizar, sim, a continuação desse processo do profissionalismo. São etapas. Quanto o investidor, que por hora é o John Textor, investiu esse primeiro ano no Botafogo? Então, essas perguntas a torcida do Botafogo precisa saber, né?
Cadê essa informação? Cadê o portal de transparência? Então o Botafogo ele tem que, como canal ali, de melhorar isso como canal de comunicação com a sua torcida, para ver quanto foi gasto nessa primeira janela. Nesse primeiro ano da SAF, melhor falando. Então esse vídeo aqui é para trazer essa ideia para a torcida do Botafogo de que existe um investimento a ser feito por contrato, existe uma expectativa, existe uma realidade. O que levou o Botafogo ou John Textor não investir de forma agressiva na segunda janela, seguindo a expectativa criada? Botafogo, eu vou repetir, faria um campeonato de segurança, cansei de falar isso no canal, e agora começa a fazer conta e pode sofrer ainda mais no campeonato, por exemplo, se perder o goleiro, se não tiver um camisa 9 e nem um camisa 10. Então a gente vai torcer aí para que esses 5 últimos dias da janela o John Textor possa surpreender a torcida e possa trazer aí esses nomes aí que faltam ao elenco aí do Botafogo. Galera, comenta aqui no canal, o seu comentário é muito importante, a sua crítica construtiva, as suas observações, o debate aqui é o que faz o crescimento desse canal. Senta o dedo no like, se inscreve aqui nos bastidores. Um abraço a todos, fogo neles.